falando sobre esse tema aqui, né? Cordeiro de Deus, João capítulo 1, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem está fazendo essa declaração aqui é João Batista, né? E João Batista é uma figura muito interessante, porque João Batista, meus irmãos, ele já era famoso quando Jesus começa o ministério dele. Quando você está vendo essa conversa aqui, Jesus estava indo até João Batista para ser batizado. João Batista já batizava, já fazia tempo. E muitas pessoas estavam se arrependendo dos pecados, indo lá sendo batizadas por João Batista. E João Batista já estava sendo conhecido. Vocês sabem que até os governantes, né, Herodes, né, já conhecia ele, já temia ele, porque ele tinha muitos seguidores, muitos discípulos, né? João Batista, apesar de ser conhecido, apesar de ser alguém que já tinha discípulos, já tinha seguidores, ele é alguém que ele chega e quando bate os olhos em Jesus, diante de todo mundo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na verdade, João Batista ele fala isso de maneira sobrenatural, porque o Espírito Santo vem sobre ele e revela isso a ele. Aliás, ele vai falar coisas muito profundas a respeito de Jesus. No versículo 30, versículo 31, ele vai falar assim: este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Parece pouca coisa aqui, né, meus irmãos? Mas se coloca no lugar de João Batista, você como ser humano, um líder conhecido, cheio de discípulos, cheio de gente correndo atrás dele, que os governantes temiam a ele, admitindo e falando diante de todos que Jesus era superior a ele, e que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, se subordinando a Jesus. E assim, não sei se você sabe, mas Jesus era primo de segundo ou terceiro grau de João Batista. As mães já se conheciam, eram parentas. E não sei se você conhece bem a Bíblia, mas se você ler os evangelhos, você vai ver que no início, os irmãos de Jesus não creram em Jesus. Tem uma passagem que chega os irmãos de Jesus, e Jesus estava pregando, estava cheio de gente lá dentro da casa, e eles mandam tirar Jesus, porque falavam que, acho que ele não está batendo bem na cabeça. E é isso que eles deixam entender no texto. Só que esse cara aqui era primo de segundo ou terceiro grau de Jesus, e está dizendo com todas as letras que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, que ele era superior a ele, e que é a ele que aquelas pessoas que estavam seguindo a João Batista deviam seguir. Fazer isso, meu irmão, é algo muito difícil. Não é algo fácil de se fazer. Quantos líderes têm deixado de apontar para Jesus Cristo, apontando para si mesmos? Aliás, o que mais tem? No meio evangélico mesmo. É gente que vai apontando para si mesmo, ao invés de apontar para Jesus. O que tem mais por aí são pessoas, homens que anunciam-se a si mesmos, deixando Jesus de lado. Isso, muito tempo depois, e gente, às vezes, que tem menos seguidores do que teve João Batista, mas que se anunciam a si mesmos. Mas só que quando João vê Jesus vindo até ele,
ele para tudo e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele faz isso porque ele era profeta. Havia um texto bíblico lá de Isaías 40, que vai falar sobre João Batista, e no versículo 3 ele vai falar algo muito importante a respeito de João Batista, prevendo o nascimento de João Batista e o ministério de João Batista. Você tem lá em Isaías 40, versículo 3, o seguinte: uma voz clama, aqui é na versão NVI, que é um pouquinho diferente do que a gente costuma ver na versão Almeida. Uma voz clama: no deserto preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Na versão de Almeida fala: uma voz clama no deserto, preparem o caminho, e assim por diante. O papel de João Batista aqui, profetizado pelo profeta Isaías, era preparar o caminho que o Senhor Jesus ia trilhar. Preparar o caminho para que quando Jesus viesse, desempenhasse o ministério dele sem sobressaltos. Tudo que ele era, tudo que ele entendia, tudo que ele vivia, o ministério, sua influência, tudo, simplesmente João Batista vivia e assumia, para quando chegasse Jesus ele falasse: agora encerrou, agora sigam a Jesus. Se você é bom de Bíblia, você vai ver que alguns discípulos de Jesus, alguns apóstolos que vieram se tornar apóstolos de Jesus, eram em primeiro lugar discípulos de João Batista, que João Batista chega para ele e fala assim: olha, agora chegou o Messias, sigam a ele. Parece fácil isso, né? Mas não é fácil, meus irmãos. Hoje tem briga de pastor que quando um irmão sai e vai para outra igreja, ele amaldiçoa o irmão, já ouvi falar disso. Imagina o João Batista mandando o povo seguir Jesus e não a ele. João Batista, meus irmãos, foi um homem surpreendente. Alguém cuja humildade só podia ser sobrenatural, não podia ser uma humildade natural. Ele era aquilo que a palavra diz, a voz que clamava no deserto, mas ele não quis usurpar o lugar do Cordeiro, porque ele entendia quem era o Cordeiro, porque ele entendia que Jesus era o Cordeiro e que jamais ele poderia assumir o lugar do Cordeiro. Muitas pessoas conhecem Jesus, meus irmãos, e até possuem uma certa intimidade com Jesus, como o João Batista, que era primo de Jesus. Só que o que diferenciou o ministério de João Batista e o que fez ele foi simplesmente era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Só assim alguém pode destronar-se e entronizar Jesus na sua vida. Era reconhecer que o Senhor Jesus era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, que fez João Batista tirar aquilo que ele era, para entronizar o Senhor Jesus. E João Batista era profeta, e Jesus disse que ele não era apenas um profeta, mas o Senhor Jesus disse que ele foi o maior profeta que já aconteceu. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 26, vai falar assim: afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo. Ele está falando a respeito de João Batista. E mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E o que foi que João fez para que Jesus pudesse falar isso a respeito dele? Qual foi o grande acontecimento que João Batista fez para que Jesus falasse a respeito dele? João Batista curou alguém? Alguém sabe?
de alguma cura que o João Batista fez? Alguém sabe de alguma situação em que João Batista ressuscitou alguém? Alguém sabe? Me diga um livro da Bíblia que foi escrito por João Batista, porque esse João aqui, que nós temos, não é João Batista que escreveu, tá? Me fale uma igreja que ele fundou. Me fale alguma coisa a respeito de João Batista. O que ele fez para que o Senhor Jesus falasse uma coisa tão importante a respeito dele? Meu querido, o que João Batista fez foi apontar para Jesus e falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que ele fez. Parece que é pouca coisa, mas entendam uma coisa, meus irmãos, antes de ver Jesus fazendo qualquer milagre, antes que Jesus ressuscitasse qualquer pessoa, antes que ele morresse na cruz, antes que ele tivesse muitos seguidores, muito antes da igreja nascer, João Batista abre mão de tudo que ele era, de tudo que ele representava e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque, meus irmãos, prestem atenção, essa é a principal mensagem que alguém pode levar. Essa é a principal. Antes dele, de João Batista, ninguém falou a respeito de Jesus, da maneira como João Batista falou. Ele apontou para Jesus, ele revelou quem era Jesus, e é por isso que o Senhor Jesus vira para ele e fala isso. Se você é bom de Bíblia, vai saber que os discípulos mais íntimos de Jesus, quando Jesus está caminhando para Jerusalém, depois de andar 3 anos com Jesus, viram e falam assim: Senhor, diga, quem vai sentar à tua direita e quem vai sentar à tua esquerda? A preocupação dos caras. Mas João Batista, antes de ver qualquer coisa, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João profetizou toda a vida de Jesus quando ele falou isso, meu irmão. Todo o propósito de Jesus nessa única frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem um monte de gente por aí, líder religioso, que não apresenta Jesus com essa simplicidade, como João Batista apresentou, porque no fundo não conhece quem é Jesus. Hoje, muitos ouvem a respeito de Jesus, conhecem a história de Jesus, mas ainda hoje há muitos que não entenderam que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Confundem Jesus com uma religião, confundem Jesus com regras que precisam ser seguidas, confundem Jesus com um monte de coisa que não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista se refere a Jesus dessa forma, meu irmão, na verdade ele está falando de coisas muito profundas. Por exemplo, ele está pegando o cordeiro pascal, que os judeus conheciam muito bem, e dizendo que aquilo lá, que eles valorizavam tanto, na verdade não era nada. O que ele está dizendo é o seguinte, que o cordeiro pascal apontava para Jesus. Ele está dizendo que o cordeiro morto, para que por meio do sangue dele os hebreus fossem poupados da morte no Egito, na verdade era simplesmente uma representação daquilo que Deus ia fazer com a humanidade. É isso que ele está fazendo. Quando ele está dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe o que ele está fazendo? Ele está jogando por terra toda a tradição judaica do dia da Páscoa, e dizendo que o que eles estavam fazendo era simplesmente uma novelinha daquilo que Deus ia realizar, para cumprir a promessa que tinha sido dada a Abraão, por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas, amém? É isso. Vamos entender um pouquinho o que é esse Cordeiro Pascal, para a gente poder entender o que João Batista está falando quando ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eles estavam lá no Egito, a última praga ia acontecer, todos os primogênitos iam morrer,
Então o Senhor revela a Moisés e dá instruções minuciosas, o que eles tinham que fazer para que os primogênitos dele não morressem. Estamos voltando agora alguns séculos, e voltando lá naquele dia, naquela noite, no Egito em que eles sairiam. Lá em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 3, fala assim: digam a toda a comunidade de Israel, que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro, ou um cabrito, para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais, e é interessante que a Marina, quando nos ministrou, ela disse que a beleza da Páscoa era justamente porque quando a família era pequena, juntava com outros amigos e irmãos, e é o que a gente faz aqui como igreja. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, quer dizer, novo, bem novo, por isso cordeiro, sem defeito, no caso de Jesus, sem pecado, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Guardem isso, sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O que João Batista está falando, quando ele fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele está dizendo o seguinte, assim como vocês matam na Páscoa um cordeiro, para lembrar do sacrifício do cordeiro lá daquela noite, aquela primeira noite em que vocês saíram do Egito, que vocês mataram um cordeiro, pegaram o sangue, colocaram na porta e assaram e comeram aquele cordeiro, da mesma forma, este homem, este que eu estou mostrando para vocês, será sacrificado para que vocês vivam e sejam libertos, assim como aquele povo lá. Vocês entenderam a complexidade daquilo que o João Batista estava falando? E João Batista estava certo, porque Jesus foi morto exatamente na Páscoa. Olha como é que era a profecia de João Batista. Exatamente no horário em que os cordeiros eram mortos. Por quê? Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai saber que o sol, nesta época da Páscoa, lá em Israel, e eles estavam em Jerusalém, se punha sempre 19:2, 19:3. Hoje, com a matemática, a gente sabe saber exatamente. E Jesus morre às 3 horas da tarde, que é justamente o horário em que eles começavam a matar os cordeiros para a festa da Páscoa, porque eles tinham que matar e já deixar no fogo assando, porque quando o sol se pusesse, ou seja, 19 horas, eles não iam poder mais fazer nada, porque no outro dia seria sábado. E vocês sabem, vocês que conhecem a Bíblia, sabem que Jesus, quando ele é morto na cruz, tem toda uma pressa,
José de Arimateia, né, Nicodemos, correm para Pilatos, perdem o corpo, fazem o sepultamento, porque não podia fazer isso depois que o sol se punha, porque no outro dia seria sábado, e é por isso que Jesus é morto na sexta, é colocado de qualquer jeito dentro de uma sepultura, e aí as mulheres, Maria Madalena, tal, vão no domingo de madrugada para colocar incensos, preparar o sepultamento de Jesus com mais calma. Por quê? Porque no sábado elas não poderiam fazer isso. Meu querido, presta atenção, Jesus era o filho mais velho, era homem, estava na flor da idade, 33 anos aproximadamente. Assim como dizia o texto que o cordeiro tinha que ser tenro, novo, 1 ano, Jesus estava na flor da idade, 33 anos, na flor da idade, na flor da maturidade. Ele teria muitos anos. Era o melhor período da vida de um homem, com essa idade, 30 e poucos anos. Jesus estava no melhor momento dele, e foi nesse melhor momento que ele é sacrificado. E tem um detalhe na profecia, muito importante, quando João Batista diz que Jesus era o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque em Êxodo, se você continuar lendo, Êxodo 12, 46, vai te falar um negócio muito importante. Vocês comerão numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. E é interessante porque quando você vai no texto, lá de João capítulo 19, que fala e descreve como Jesus foi crucificado, tem um detalhe lá que às vezes passa batido por todo mundo, que diz o seguinte: vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas aí no versículo 33 fala assim: mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não quebraram as pernas. Porque um verdadeiro cordeiro pascal não poderia ter nenhum osso quebrado. E até nesse detalhe, a profecia se cumpriu na vida de Jesus. Então João Batista, quando ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele sabia exatamente do que ele estava falando. Que aqueles que ouviram ele, nem entenderam direito o que ele falou. Porque até hoje, mais de 2000 anos depois, tem gente que se diz cristão e não entendeu ainda. Agora imagina o que João Batista fez. O Cordeiro Pascal, meu irmão, representa livramento da morte. Os judeus, quando entendem, quando eles falam sobre a Páscoa e o Cordeiro Pascal, que eles matam para comer, e fazem todo aquele trabalho com o sangue, eles sabiam que aquilo livraria eles da morte. E o que Jesus faz é exatamente isso com a gente hoje. Nos livra da morte eterna. Por isso que Jesus chegou, e quando ele faz algumas afirmações a respeito dele mesmo, às vezes as pessoas não entendem direito o que ele está falando. Mas ele falou coisas assim, João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Por isso Jesus falou que ele é a vida. Aí você vê Jesus falando, por exemplo, em João 14, versículo 6, falando assim: eu sou o caminho, a verdade e a... Porque ele era o Cordeiro, que trouxe vida para cada um de nós. Por isso que ele falou: vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque, meus queridos, pelos nossos pecados, nós deveríamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Está escrito isso na palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. Só que Deus tinha uma equação difícil para ele resolver.
Como ser justo e ainda assim amar? Porque, meu irmão, presta atenção. A gente ouve falar o tempo todo porque Jesus morreu, porque Ele entregou a vida dele. E alguém pode falar assim, Ele não podia simplesmente perdoar? Ué, nós pecamos, pedimos perdão, e a pessoa perdoa. Eu não preciso ser morto para que eu seja perdoado. O problema, gente, é a ofensa para quem você faz a ofensa. Uma coisa é você xingar um transeunte, que você não sabe quem é, não sabe de nada dele. Outra coisa é você xingar um presidente do Supremo Tribunal Federal. Você vai ter problema. Entenderam? Talvez o transeunte não tenha muita importância, você pediu perdão, ele perdoou e acabou. Mas alguém do Supremo Tribunal Federal, dependendo do que você falou, você vai ter que responder na justiça. Você pode vir a ser preso por conta disso. Por quê? Porque a mesma ofensa feita por uma pessoa que não tem muito cargo e nem muita importância é de um jeito, mas para aquele outro que exerce poder é outro. Agora imagina uma ofensa que você faz contra o rei do universo. Por isso que a Bíblia vai falar que o salário do pecado é a morte. Então nós todos mereceríamos morrer pelos nossos pecados contra Deus, contra o Senhor. Porque essa é a paga, é isso que deixa quite. Só que Deus tinha uma equação complicada para resolver. Por quê? Porque a justiça, porque Ele é justiça, determinava que nós devêssemos morrer. Mas o amor que Ele tem por nós não queria nos matar. Como resolver isso? Como que o Senhor, para que nós tivéssemos vida com Ele, poderia nos perdoar sem nos matar? Ele não seria justo. Vou dar um exemplo para vocês. Satanás viu a Deus, regia os anjos do Senhor, trabalhava no céu. A palavra diz que ele tinha uma glória tremenda, que era a primeira estrela que surgia, a última que apagava. Só que quando ele pecou, foi expulso do céu, e para ele está determinado que um dia vai ser trancafiado no inferno para nunca mais sair. As pessoas pensam que o inferno é o reino de Satanás, não é. O inferno é prisão, ele não está no inferno, ele está solto. Um dia ele vai ser trancado lá, vai ser jogado a chave fora e você nunca mais vai ouvir falar dele. É isso que está decretado a respeito dele. Ele que foi tudo isso, teve a pena dele decretada, nós que não somos nada. Você acha que nós teríamos uma coisa diferente? Um destino diferente? Não. O que o Senhor faz? Então, eles merecem a morte, mas eu os amo e quero eles comigo. Como que eu posso ser justo e fazer com que eles paguem o que eles têm que pagar, mas sem perdê-los, porque eu devia ter que matá-los? E aí a solução é, já sei, vou me fazer carne, habitar entre eles, e eu vou assumir o lugar deles, e eu morrerei no lugar deles. Ponto. E aí você vê outros textos, por exemplo, como Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, 6, 7 e 8, fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí você começa a entender por que Jesus vem, e por que Ele tem que morrer no nosso lugar. Jesus entregou a vida dele, meus irmãos,
assim como o sangue do Cordeiro Pascual foi aspergido nos umbrais das portas, e com isso livrou os hebreus da morte naquela noite. Hoje, Jesus é o Cordeiro de Deus, porque Ele derramou o sangue dEle, para que nós tivéssemos vida. Amém? O mesmo livramento que foi dado àquele povo, hoje é dado a nós, um livramento muito superior, porque aquela morte lá era só morte física, mas hoje nós somos livres da morte eterna através de Jesus, amém? E Ele fez isso por amor, meu irmão, porque o animal, ele não escolheu ser morto. Que justiça há em eu pegar um animal e sacrificar ele? Isso era só uma representação, meu irmão. Mas o Senhor Jesus, Ele mesmo se sacrificou, não foi ninguém que obrigou Ele. Ele mesmo. Ele disse coisas assim, ó, João capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Não pense você que alguém tirou a vida de Jesus. Eu lembro de uma discussão muito grande, quando teve aquele filme A Paixão de Cristo, começou uma discussão muito grande, porque os judeus mataram a Jesus. E eu lembro de uma discussão tão grande, que ao ponto de fazerem um outdoor, dizendo que não, foram os romanos que mataram Jesus. E começou uma discussão muito grande, que foi os romanos, que foram os judeus, e só essa discussão, se você procurar na internet, você vai ver, já mostra como as pessoas não compreendem quem é Jesus. Porque o Senhor Jesus é o Deus encarnado, portanto, ninguém tira a vida dele, Ele mesmo entrega a vida dele. João capítulo 10, versículo 17 e 18, o Senhor Jesus falou a respeito dele o seguinte: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. É por isso que Jesus, por exemplo, sabia que Judas ia entregar ele, mas não impediu. A gente estava conversando no PGM essa semana. Por que Jesus revela que Judas iria traí-lo, mas não faz nada? Porque ele estava entregando a vida dele, de livre e espontânea vontade. Porque ele podia simplesmente fazer o seguinte: olha, é o seguinte, segurem Judas aí, porque terminando a ceia, ele vai correr e vai me vender por 30 moedas de prata, então segura ele aí, porque senão eu vou parar na cruz. E Jesus não podia ter feito isso, mas ele fez, ele deixou Judas ir. Por quê? Porque ele estava se entregando. É por isso, por exemplo, que Jesus não abriu a boca dele durante o julgamento. Você fala, mas por que ele não se defendeu? Aí tem gente que não compreende que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e fala assim, eu não consigo entender. Jesus parece que é meio masoquista. Está lá, Pilatos perguntando para ele as coisas, ele não responde. Herodes pergunta para ele as coisas, ele não responde. Meu irmão, você faz ideia da sabedoria de Jesus? Se Jesus abrisse a boca dele, qualquer coisa que ele falasse, soltava ele na hora. Quantas vezes ele enfrentou os fariseus, os saduceus, com tanta sabedoria, eles faziam pergunta para ele, ele respondia, saía todo mundo com o rabinho entre as pernas, mas no julgamento dele, ele fica de boca fechada, porque se ele abrisse a boca, soltavam ele. Porque o cordeiro, ele era morto, sem emitir um som sequer, ele não abria a boca. E Jesus não abriu a boca. Olha a profecia que Isaías falava a respeito de Jesus e a respeito do Cordeiro de Deus. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica, ele não abriu sua boca, porque ele é o Cordeiro de Deus, amém? Tudo precisava se cumprir a respeito dele, tudo isso para que você tivesse vida no nome de Jesus Cristo, amém?
vida através do sangue de Jesus Cristo. O castigo que nos traria paz, ou seja, aquilo que nós mereceríamos receber, para que a gente ficasse sossegado, nós não recebemos, foi colocado sobre ele. E aí você vê Isaías 53 falando lá no versículo 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E assim como a morte do Cordeiro Pascal, que trouxe vida, libertação para os hebreus naquela noite no Egito, assim também Jesus trouxe vida para cada um de nós. Mas não para a gente viver da mesma forma que a gente vivia, meus irmãos, mas para nós vivermos uma vida de libertação, uma vida de liberdade, uma vida de libertos, amém? Por isso ele fez. E aí Jesus, ele encarava tão importante esse ministério dele de libertação, que lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, pediram, ele estava na sinagoga, pediram para que ele lesse um trecho da Bíblia, ele abriu e leu o profeta Isaías, que falava o seguinte: o Espírito de Deus está sobre mim, um trecho profetizado a respeito do próprio Cristo, e Jesus Cristo abre e lê a respeito dele próprio. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar, o quê? Liberdade aos presos, e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E ele continua no versículos 19 a 21, e proclamar o ano da graça do Senhor, ou seja, o favor imerecido. Então, ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E sabe como é que foi a pregação de Jesus naquele dia? Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Fechou e sentou. Foi o sermão mais curto, que eu desejava tanto poder ouvir, esse sermão do Senhor. Que privilégio que deve ter sido, você vê o próprio Deus, Cordeiro de Deus, abrindo a Escritura, num texto falando sobre Ele próprio, e Ele afirma isso, fecha e senta. Conclusão, meus irmãos, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus o Pai pode perdoar seus pecados sem ser injusto, exatamente porque o castigo que você merecia por seus pecados, Jesus sofreu por cada um deles. Por isso você pode ter uma vida eterna com Deus. Por isso que você é resgatado da morte. Por isso que a morte física não quer dizer nada para a gente, porque nós recebemos a vida eterna em Cristo. Porque Jesus pagou o preço. Por isso os seus pecados podem ser perdoados. Por isso que talvez você fale assim, mas esse aqui ele não pode perdoar. Pode perdoar, se você aspergir-se com o sangue de Cristo. E assim como todos que creem na palavra de Deus e mataram um cordeiro e colocaram o sangue nas portas naquela noite no Egito, se você crê em Jesus hoje e aceitar que o sacrifício dele na cruz foi pelos seus pecados também, então seus pecados serão perdoados e você terá vida em Cristo. Meu irmão, eu creio, uma crença minha, ok? Você não precisa concordar comigo. Mas assim como o texto bíblico diz, eu já falei isso aqui algumas vezes, que alguns egípcios seguiram com os judeus pelo deserto, em busca de Canaã, porque se converteram ao Deus de Israel, e eu creio que isso aconteceu porque eles viram os milagres que estavam acontecendo no Egito, e o último, que se eles pegassem e matassem um cabrito, pegassem o sangue e botassem nas portas, o anjo não passaria e não mataria. Eu creio que eles fizeram isso, e portanto foram salvos. Mas eu também creio que alguns hebreus
podem não ter matado o cordeiro e aspergido o sangue. Sabe por que eu afirmo isso? Não por causa da Bíblia, porque a Bíblia não fala nada. Porque muitos hoje não creem e não seguem a Cristo nessa nova vida rumo a Canaã, preferem continuar no Egito. E muita gente ficou lá pelo Egito. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 9: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Uma vida de liberto, porque Jesus liberta. É preciso crer, não apenas entender. Tem muita gente que não entende, tem outros que entendem, mas não creem. Eu vi o Karnal fazendo um resumo sobre a história da igreja, com entendimento que poucos têm, mas ele não crê. O melhor livro que eu já li sobre neopentecostais é de um cara, eu já citei ele aqui, chamado Ricardo Mariano, que ele é chefe do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O melhor livro que já foi escrito sobre os neopentecostais foi um ateu que escreveu, e ele fala isso, que ele é ateu. Entende, mas não crê. Muitas pessoas têm entendido quem é Cristo, mas não creem. E o que faz a diferença na nossa vida é crer, porque é o crer que nos faz obedecer, meus irmãos. Não é um entender. Jesus liberta, tem que crer nisso. João capítulo 8, versículos 34 em diante, fala assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão. Lembra o Cordeiro Pascual que libertou o povo do Egito? Eles saíram do Egito porque ele foi morto. E por isso o faraó largou e deixou todo mundo seguir. E é por isso que a Bíblia tem aquele texto tão lindo que fala: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não, mas tenha porque ele trouxe vida eterna para todo aquele que crê. Amém? Vamos ficar em pé? Meus queridos, que ousado amor é esse que o Senhor teve para cada um de nós. É isso que é Páscoa.